Começamos agora o segundo bloco do Mais Saúde. O programa é Saúde da Terceira Via. Dr. Vitor Hugo, provavelmente, pelo menos essa é a impressão que nós, clínicos, temos, é a de que a cirurgia de mama seja uma das cirurgias de maior frequência nos consultórios dos cirurgiões plásticos nossos. Eu pergunto, os materiais atuais são seguros? Em segundo lugar, como se define qual a prótese adequada para aquela paciente especificamente? Bom, logicamente são hiper seguros. Antigamente nós tínhamos a prótese nos idos de 64, foi o Gerald, um dos que bolou a prótese mamária. Ela era com gel líquido e revestido com o gel de plástico. Era por uma cápsula ou uma capa que ela era também de silicone. E com o andar da carruagem, foi-se observando que dentro de pouco tempo havia uma contração capsular. É fácil de você ver, por exemplo, em paciente carnaval e tal, as pessoas que fazem turutuá, pessoas efeminadas, eles colocam também prótese de silicone e muitas vezes fica muito bom. Então, a prótese ela aqui é um espaço, e o espaço num peito de homem não é um espaço como a mama. Não tem aquele espaço retromamário com tanto tecido glandular. Então, passou-se a ver uma contração e observou-se também que essa contração acontecia na mulher. Então, teria que tirar, colocava. Aí, um certo tempo, tirava, colocava. Estudos vieram sendo balizados, para ver o que está vendo isso. E aí veio a prótese que era de poliuretano. A poliuretano é a atual, é a prótese atual, é que tem uma capa, entendeu? De bastante consistência, e hoje ela é semi-sólida. O líquido não é, se por acaso tiver uma perfuração qualquer que seja da prótese no tórax, ela não vai se espalhar para o corpo como havia na líquida antigamente, que os macrófagos pegavam e ia para o cérebro, ia para o fígado. Então, hoje, a gente não tem problemas em relação a isso. E quanto nós temos medidas apropriadas em relação a tórax, altura do paciente, e medições do mamilo, da altura do mamilo à areola, e que, de acordo com essas medidas, você não pode só colocar prótese mamária, você tem que também elevar o complexo areolo-mamilar, que a gente chama mastopexia. Então, a gente tem que fazer uma plástica que eleva a areola e você coloca a areola nessa região para ficar uma prótese bonita, cônica, lá em cima. Então, cada tipo de matéria-prima que aparece para a gente, a matéria-prima humana, no caso, a gente vai vendo de acordo, mas sempre prestando atenção na parte do ombro e na altura do paciente. Mas existe o tal do modismo, que hoje em dia muitas pessoas colocam uma prótese, mas querem uma maior, colocam uma prótese. Então, volta e meia, é comum delas virem prótese linda, 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 elas quererem tirar para colocar uma outra prótese. Então, o que a gente faz hoje em dia? A gente vê o perfil da paciente, faz todas as medidas e depois a gente coloca um top acima do que ela quis. Porque quando vai desemaciando, quer dizer, vai diminuindo o edema, o paciente, a primeira coisa que me pergunta é, doutor, não vai mais desinchar, não vai ter que... doutor, minha prótese eu queria que ficasse assim. Então, a gente já, de propósito, a gente já vai jogando, mas dentro daquilo, nada... E outra coisa, nada de exageros. Você tem que ver que muitas pessoas fazem em exagero, daqui a pouco a prótese cai. Aquilo que você está corrigindo
passa a ser um defeito. Então você tem que fazer uma coisa bem feita. E é outro tipo de prótese, que saiu em segundo, que não veio aquela, era uma prótese texturizada, que é um padrão melhorado da líquida, e poliuretano é o último top que a gente tem melhor, que é texturizada. E a satisfação é uma satisfação enorme, enorme, um negócio assim incrível. E eu tive o prazer de colocar num homem que era campista, bailarino, fazia lá trottoir em Paris, fazia, porque é paciente daqui. A gente tem muitos pacientes que moram fora, mas que quando vêm operar aqui por N motivos. Então, a minha falecida mulher, ela me acompanhava, fisioterapeuta, fazia drenagem linfática. Quando esse paciente acorda e tira, assim, o curativo, fala: olha, querida, você não vai ficar chateada comigo, não. A minha vontade é eu dar um beijo na boca do teu marido. Então, a satisfação, entendeu? Então, a alegria do então paciente. Você tem que pensar que o paciente não é um simples silicone. Cadê a... Pode mandar a prótese de silicone entrar, pode mandar a lipo entrar. Não, você tem que sentir, você tem que ter a humanização dos pacientes, você tem que entender as razões de A, B, C, D que fazem que aquela situação é o momento, é a válvula de escape, e as pessoas, cada um tem a sua vontade. E a gente, às vezes, me aconteceu uma coisa gozada uma vez, em que um último paciente morava lá fora que eu estou dizendo, lá no Amazonas, e que tinha um par de orelha de abanos, que você não deve indicar nada, você não tem quem você influenciar nada na vontade do paciente, você tem que deixar. Mas o negócio estava tão na cara, sabe, porque eu não tinha dúvida que seria a orelha de abano. Aí eu falei: amigo, senta aí um pouquinho só. Aí fui pegar meu book, tá vendo aqui? Pré, tudo de orelha de abano. Ele falou: muito bom, muito bom. Mas, doutor, eu quero tirar a minha pintinha aqui. Eu falei: ai, meu Deus. Encerramos com ótimo humor esse nosso segundo bloco e já voltamos em seguida com o Dr. Vitor Hugo nos apresentando os diversos modelos de próteses que são as mais frequentes entre os nossos pacientes. Terminamos aqui o segundo bloco e já voltamos para o nosso terceiro bloco.